Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de geografia. Hoje nosso tema será a questão energética mundial e no Brasil. Nós vamos tratar sobre esses temas ligados à geração de energia, fontes de energia, as fontes de energias limpas e as sujas. Só de antemão, pessoal, falando que nós passamos a utilizar energia fóssil principalmente depois da primeira revolução industrial. A primeira revolução marcou a utilização do carvão mineral como fonte geradora de energia. Bom, nós temos aí três combustíveis fósseis bastante utilizados no mundo. O petróleo, que é o maior, certo? Que é mais utilizado, o carvão mineral e o gás natural. Lembrando que o carvão mineral está em desuso. Apenas algumas economias, alguns países ainda usam de forma massiva esse tipo de energia. É o caso da China, tá certo? Bom, então a partir do momento que passamos a extrair, tirar do subsolo os combustíveis fósseis, passamos a queimá-los e lançar na atmosfera, então adiantamos um processo de aquecimento do planeta, o efeito estufa, que é um fenômeno normal e natural, mas com excesso de dióxido de carbono proveniente dos combustíveis fósseis, agravamos ainda mais a emissão de gases, provocando o aquecimento global. Isso não é uma coisa positiva. O aquecimento vimos que é muito nocivo a todo o ambiente, todo o planeta. Mas tudo isso começou a partir da primeira revolução industrial, que nós já vimos, começou no continente europeu. A segunda revolução já migrou para outras áreas da Europa, a Alemanha, França, entre outros países. Também para a Ásia, no caso do Japão, e para o continente americano, no caso para Estados Unidos e Canadá. Bom, então, pessoal, prosseguindo aqui, nós vamos visualizar mais informações. O Brasil é um país gigantesco, onde nossa matriz energética é bem diversificada. Vamos entender um pouco mais sobre a geração de eletricidade. Nós temos aqui a energia nuclear, a energia hidráulica, certo? Então, quais são as vantagens, quais são as desvantagens? Nós vamos visualizar tudo isso, lembrando que a nossa matriz energética, estou me referindo ao Brasil, é muito boa em relação ao resto do mundo. Claro que nós utilizamos combustível fóssil ainda, mas nós temos uma matriz bem diversificada. No caso do etanol, que é um biocombustível, e também as energias limpas, eólica, energia solar, entre outras que são consideradas importantes demais por gerar energia e não impactar tanto o meio ambiente. Mas vamos lá, vamos falar sobre energia nuclear. Substitui o uso de fontes de combustíveis fósseis. Tecnologia torna as usinas nucleares mais seguras e menos poluidoras. Bom, como é que funciona uma usina nuclear? O combustível utilizado é o urânio, mas não é o urânio extraído da natureza de forma simplificada. Faz a extração do urânio e o urânio vai passar por um processo de enriquecimento através das centrífugas e através de várias etapas, muitas delas mecânicas, para fazer o enriquecimento. Lembrando que a usina nuclear precisa de urânio enriquecido a pelo menos 5%. O Brasil consegue. O Brasil consegue enriquecer até o limite, que é 20%, que o Conselho de Segurança da ONU permite. Passando disso, pode ocorrer sanções pelo governo norte-americano, que dita as regras dentre a ONU. Claro que o Conselho de Segurança fiscaliza boa parte dos países do mundo para saber se eles estão enriquecendo urânio a mais de 20%.
Você pode enriquecer o urânio até esse limite sem problemas, até 20. Passando disso, ele se torna perigoso, porque se você consegue enriquecer a 90%, você tem tecnologia de fabricação de bombas nucleares. Certo? Então, a energia nuclear, pessoal, pode substituir os combustíveis fósseis, tem uma vantagem e uma desvantagem. Olha só, a vantagem é que com pouco urânio eu produzo uma gigantesca quantidade de energia. Isso é uma coisa positiva. Ou seja, se entre uma termoelétrica que queima carvão, mineral e uma usina nuclear, a usina nuclear é bem mais eficiente do que uma termoelétrica. A termoelétrica vai queimar toneladas de carvão para gerar o equivalente a, por exemplo, 1 quilo de urânio. 1 quilo de urânio produz 80 mil vezes mais energia do que 1 quilo de carvão. Então, por aí você tira que muitos países, como por exemplo, Japão, onde a matriz energética deles é muito ruim em relação à logística, ou seja, eles têm energia, grande parte das usinas nucleares. Como não tem muitos rios, 80% do território japonês é montanhoso, então fica difícil obter energia das hidrelétricas. E para suprir a necessidade energética, o Japão tem que produzir nas usinas nucleares. Lembrando que o Japão já passou por um problema nuclear, que foi a usina de Fukushima, que houve um vazamento radioativo em um tsunami que ocorreu naquela região. Lembrando também que uma usina nuclear sempre vai ser construída em um lugar que tenha muita água, perto de um rio, perto de um lago ou perto do mar. Por que isso? Porque o reator nuclear ele tem que ficar submerso por conta que se ele aquecer mais do que o limite, entrar em colapso, pode ocorrer uma explosão e vazamento de urânio. Por isso que as usinas nucleares geralmente são construídas em lugares próximos a reservatórios de água. Isso é importante. Tá certo? Então, a vantagem da energia nuclear é que com pouco urânio você produz grande quantidade de energia. Lembrando que o Brasil, nós temos 3 usinas termonucleares, certo? 2 em funcionamento e uma próxima a funcionar, que é em Angra dos Reis. Angra 1 está em funcionamento, Angra 2 e Angra 3 em breve vai estar em funcionamento. 3 usinas nucleares, que correspondem à geração de energia em uma cidade como o Rio de Janeiro, para você ter noção da quantidade de energia produzida dessas usinas. O que sai pela chaminé dessas usinas não é dióxido de carbono, e sim vapor de água. Certo? Então, é inofensivo ao meio ambiente. O problema é o rejeito nuclear, o que sobra do processo de queima do urânio, vai sobrar o plutônio, e é um material altamente radioativo. A gente chama de meia-vida do urânio, que significa o seguinte: com uma gotinha desse material, emana radiação por bilhões de anos, não milhões, bilhões de anos. Certo? Então é um material muito perigoso, o lixo nuclear. Olha só, riscos de escape de material radioativo, alto custo na construção e a manutenção de centrais nucleares. Tem até relatos, pessoal, extraoficial, ou seja, não foi confirmado, que os países desenvolvidos estavam levando esse rejeito nuclear para colocar lá na África, colocar em buracos gigantes, com todo cuidado, mas mesmo assim colocar em outro continente. Isso é uma coisa meio complexa e, vamos dizer assim, aterradora. Por quê? Os países produzem, os países ricos, a tecnologia, usufrui dos benefícios de energia, mas o lixo eles colocam em outros países, segundo alguns informantes, que é a informação extraoficial. Bom, então sobre a energia nuclear, pessoal, vimos as vantagens e as desvantagens. Vamos ver agora as hidrelétricas. Olha só. Hidrelétricas mais viáveis do ponto de vista econômico, elas são mais baratas em relação às termonucleares,
mas precisa de rios caudalosos que atravessam terrenos planálticos. Resumindo, rios de planalto, ou seja, rios que têm queda d'água. O rio que tem queda d'água, a força da água faz girar as turbinas. Então, são os melhores rios para obtenção de energia hidráulica. O Rio São Francisco é um rio de planalto, certo? Então, nós só temos um rio, que é o Rio Amazonas, que é um rio de planície. Dá para gerar energia? Dá, mas tem que ser feito um estudo de impactos ambientais e o relatório de impactos para saber a viabilidade. Por exemplo, lá na região norte está sendo finalizada mais uma hidrelétrica, a de Belo Monte, que vai ser a terceira maior do mundo. A primeira era Itaipu, uma binacional, que pertence ao Brasil e Paraguai, que na década de 80 foi concluída e até hoje produz energia. Só que, há alguns anos, a China, eles conseguiram bater o recorde de Itaipu em relação a tamanho. A usina de Três Gargantas da China é a maior do mundo hoje. Itaipu perdeu uma posição, é a segunda maior, e Belo Monte, na região norte, é a terceira maior usina hidrelétrica do mundo. Certo? Então, é uma questão boa você ter rios de planaltos e geração de energia renovável, sem impactar tanto o meio ambiente. Claro que não vai emitir gases de efeito estufa. O problema das hidrelétricas é no local da construção, que pode causar um impacto local, tá certo? Provocando realocação de população ribeirinhas e ter que ser retirados animais próximos a essa área. Bom, tirando isso, é a melhor possibilidade, energia hidráulica. E o Brasil tem vantagem mundial por apresentar muitos rios e também muitas chuvas. Quando não chove tanto e o nível dos reservatórios diminuem, o Brasil tem um plano B, que é ligar as termoelétricas e a conta de luz fica mais cara, vai para a bandeira vermelha, porque nós vamos pagar para essa nova energia, da energia de termoelétrica, onde o governo gasta mais com o carvão, por exemplo, o petróleo, e é repassado para o consumidor. Quando chove bastante, o nível dos reservatórios aumentam e desligam as termoelétricas, volta a funcionar as hidrelétricas e o preço da energia volta para a bandeira verde. Isso é o correto. Bom, então, olha só, ainda falando sobre as energias hidráulicas, grandes hidrelétricas impactos socioambientais pelo alagamento de vastas áreas e remoção de pessoas. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Bom, então, o Brasil tem essas duas modalidades, a energia nuclear e a energia hidráulica. Mudanças na matriz energética, a expansão do uso de gás natural, da biomassa e das energias eólicas e solar. Vantajosas do ponto de vista ambiental. Bom, o Brasil hoje, pessoal, vou pegar aqui no litoral nordestino, grande parte, certo, de investimentos em relação à energia eólica vem para cá, vem para o Nordeste, essa parte litorânea, que eles chamam de Arábia Saudita dos Ventos. Isso é uma analogia. A Arábia Saudita é o país que tem mais petróleo no mundo. E quando chama o Nordeste brasileiro de Arábia Saudita dos Ventos, você entende que tem muito vento que dá para você obter energia com aquelas torres eólicas. Isso é importante demais, investimento que você tem lucro e ecologicamente correto. Vamos lá. Setor energético brasileiro. Os investimentos realizados em infraestrutura de energia sustentam o crescimento socioeconômico e garantem o suprimento de energia para diversos setores de consumidores. Olha só. Brasil, oferta interna de energia 2017. Observe que nós utilizamos muito petróleo ainda, certo? 36,12%. Aí você tem a biomassa 25,4%, gás natural, hidroelétricas 11,2%, 11,9%, outras fontes de energias renováveis 5,8%.
carvão mineral, 5,6, certo? Então, essa aqui é a oferta interna de energia em 2017. Nós vamos ver mais coisas sobre isso. Vamos lá. Transformação na matriz energética do Brasil. Crescimento da população, do parque industrial e das áreas urbanas. Olha só, maior demanda por energia, expansão de parques geradores de energia. Olha só, quando a população cresce, certo? Quando o parque industrial cresce, quando as áreas urbanas crescem, necessita de maior quantidade de energia. Aí o país tem que investir em outras fontes para não acontecer o apagão. Maior demanda de energia por expansão do parque gerador de energia. Olha, até a década de 70, derivados do petróleo importados para uso de transportes rodoviários. Lembrando, pessoal, que o Brasil sofreu bastante em relação a, nessa época, ser um país que importava petróleo, não tinha sua autossuficiência. Em 1973, os países que formavam a OPEP, a Organização dos Países Produtores de Petróleo, resolveram aumentar o preço do barril para prejudicar os Estados Unidos, por conta de interesses, por conta de conflitos entre nações. Só que com o aumento do preço do barril de petróleo, atingiu outros países também, inclusive o Brasil. Foi a partir da década de 80, olha só, início da década de 80, com a crise do petróleo, a substituição das importações alternativas de energia, hidrelétricas, gás natural, biomassa, energia nuclear e o programa chamado de PROALCO. Programa Nacional do Álcool foi uma medida que o Brasil fez para não depender tanto do petróleo internacional. Chegou o etanol. Naquele momento, o termo correto era álcool, certo? Então, o Brasil se tornou um pioneiro na produção desse tipo de combustível renovável, através da cana-de-açúcar. Nenhum outro país do mundo tem a tecnologia tão avançada como a nossa. O Brasil hoje consegue produzir energia das 3 partes da cana: do bagaço da cana, do caldo da cana e da palha da cana. Certo? Então, a partir daí, o Brasil se tornou o maior produtor de etanol do mundo. Bom, prosseguindo aqui. Consumo final de energia 2017. Uma questão dessa no Enem, pessoal, preste atenção. Setor industrial é onde mais consome energia. Aí temos aí a questão do transporte, recapitulando. O consumo final de energia 2017. Indústria consome 33%, transporte 32%, outros 35%. Então, o setor que mais consome energia no mundo e no Brasil são os setores ligados à indústria. Claro que a indústria, para funcionar, necessita de quê? Necessita de energia, não só de energia. Necessita de mão de obra, necessita de matéria-prima que nós chamamos de commodities, por conta da americanização dos termos, né? Hoje a gente tem que falar, seguir o mercado, porém, eu gosto ainda de utilizar o termo matérias-primas. Então, a indústria necessita de meios de transporte, que é infraestrutura, energia, mercado consumidor, mão de obra e capital. A hidroeletricidade no Brasil, usinas hidrelétricas. Em 2017, correspondeu a 59,4% da matriz de oferta de energia elétrica no país, beneficiada pelas características físico-natural do Brasil. O que eu falei, né? A quantidade de chuvas e a topografia consegue fazer com que o Brasil faça uma excelente geração de energia hidráulica. Olha só, extensos planaltos resultam em declives e cachoeiras que movimentam as turbinas, o que eu acabei de falar. Áreas de declividade faz com que a água desça com mais velocidade e faça com que as turbinas gerem mais energia. Elevadas médias pluviométricas resultam em grandes volumes de água para os rios. E quando isso não acontece,
liga as termoelétricas para obtenção de energia. Vamos lá. Maior aproveitamento de potencial hidrelétrico. Olha só, a bacia do Rio Paraná e do Rio São Francisco. É onde está localizada a binacional de Itaipu, certo? Na bacia do Rio Paraná. A gente chama também de bacia platina. 30% da demanda nacional de eletricidade e abastece o Paraguai. Essa apenas uma usina consegue abastecer um país inteiro, que é o Paraguai, e 30% da demanda aqui no Brasil. Eu tenho aqui outras fontes de energia energéticas brasileiras. Petróleo, o pré-sal, Bacia de Campos, tornou-se a mais importante região produtora. Aqui eu vou falar rápido. A Bacia de Campos, pessoal, fica no Rio de Janeiro e é a maior produtora de petróleo hoje. Entre 70% a 80% de todo o petróleo produzido no Brasil está na Bacia de Campos, Rio de Janeiro, em águas rasas a uma profundidade de 3.000 metros. O pré-sal fica na Bacia de Santos, em águas profundas e acima de 5 a 7.000 metros, ou seja, 7 quilômetros. Aí nós temos as termoelétricas, mais presente na região norte, utiliza 80% do carvão produzido no Brasil. O gás natural tem também, abastece as termoelétricas, teve significativo aumento nos últimos anos. A nuclear, usinas nucleares, Angra 1, Angra 2, inovações no processo industrial, enriquecimento do urânio, polêmica sobre o uso pelos riscos que envolve. Como nós vimos que um vazamento radioativo é muito perigoso para o planeta todo, dependendo da intensidade. Aí nós temos aqui os biocombustíveis, apresenta vantagem em relação aos combustíveis fósseis, mas necessita de grandes extensões de terras agricultáveis, como no caso a cana-de-açúcar, a mamona, que dá para você fazer também o etanol. E renováveis e limpas, a energia solar, eólica, certo? Geradas pelo vento, e a maré motriz, gerada pelas marés. Bom, pessoal, então hoje nós conhecemos um pouco sobre a questão energética mundial e do Brasil. Ok? Então, um abraço a todos e até a próxima.